Queridos companheiros, irmãos, já com os nossos corações harmonizados, através da música que o nosso companheiro trouxe para nós já estamos preparados, fazendo um silêncio interior neste momento, para levarmos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Divino Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos comemorando mais um mês espírita. Os mensageiros do bem, os trabalhadores da seara do Mestre, possam aqui estar junto de nós, amparando a todos, muito especialmente ao nosso companheiro que vem de Volta Redonda para trazer a mensagem da noite de hoje. Que ele possa ser inspirado por esses mensageiros. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos atentos com os nossos corações, os nossos pensamentos voltados para a mensagem que vai ser transmitida, a fim de que possamos aproveitar cada minuto, que é um tempo bem pequeno, que vamos passar aqui, aproveitando da palestra, da mensagem do nosso irmão. Que possamos aproveitar para o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual. Pedimos também, Jesus, nessa noite, por todos aqueles que trabalharam nesta casa, para nos deixar esta casa maravilhosa, paz, luz e amor, e que já partiram para a pátria espiritual, que eles recebam o nosso carinho, o nosso pensamento de paz, de muito progresso, de muita luz. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça uma morada eterna em nosso peito. Nós vamos recorrer inicialmente ao livro de Jó, que é uma midrash. Midrash é a palavra hebraica para parábola. O livro de Jó é uma história como é uma ficção. Mas o livro de Jó tem um trecho muito interessante, porque depois de todo o suplício que Jó passa, ele diz uma frase que ficou registrada na história de maneira brilhante. Ele disse assim: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu o conheço em verdade. Por isso, sempre no início eu digo que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça morada, porque só visitar não adianta. Porque nós só realmente conhecemos Jesus quando começamos a trabalhar para Ele. Se não, meu irmão, não se iluda, você apenas ouviu falar nele, muito, mas só ouviu falar. Mas aquele que já estendeu a mão uma única vez para o seu próximo, em nome de Jesus, na obra, na seara do Cristo, ali sim você está começando a conhecer em verdade a Jesus. Quero dar boa noite a todos. Meu nome é Santana, sou teólogo por formação, sou professor de grego, hebraico e aramaico, e sou professor também de religiões comparadas, mas acima de tudo sou espírita convicto de fé pública. Nós vamos falar hoje sobre um tema que me é muito querido, um tema que é muito importante na minha vida, na minha história. Certa vez eu estava na cidade de Angra dos Reis, dirigindo atrás de uma Kombi, e assim que eu olhei o vidro traseiro da Kombi, eu vi um adesivo. Quando eu li o conteúdo do adesivo, a primeira coisa que me veio à mente foi rir. Cheguei a esboçar um sorriso, mas aí eu parei e pensei: meu Deus, no tempo da minha ignorância, eu não queria ser motivo de chacota para ninguém. Então não seria justo também eu fazer isso com esse indivíduo, que ele simplesmente é ignorante, ele não sabe do que está escrito ali, apenas colou porque alguém disse. Vocês devem estar querendo saber o que estava escrito no adesivo, né? A próxima vez que eu vier, eu conto. É bom deixar um gostinho de quero mais. O adesivo dizia: reencarnação, uma invenção do diabo. Vamos avaliar, vamos buscar a história, vamos buscar a teologia, vamos buscar a linguística
e então entender. Nós vamos voltar no tempo. Nesse momento, peço a todos que me acompanhem nessa volta ao tempo. Nós vamos retomar as pegadas que deixamos no pó da estrada, retomar o pó que tiramos dos ombros das nossas caminhadas, e vamos nos encontrar agora junto de um homem chamado Zaratustra, ou Zoroastro, no momento em que ele está cunhando, que ele está fazendo florescer o zoroastrismo, a religião do povo persa. E este indivíduo, apregoando a ideia de que existe um Deus bendito da luz, da cultura, do conhecimento e da bondade, mas também neste instante, neste momento de evocação de conhecimentos, ele determina também que deveria então existir uma entidade maléfica, um espírito absolutamente maligno, que seria o responsável pela ignorância, pelo mal e pelas trevas. E ele chama simplesmente no persa antigo de Ahriman. Ahriman em persa antigo quer dizer apenas o espírito mau. Só isso. Então ele diz que existiria esse espírito bendito da luz, que nós hoje chamamos de Deus, mas também existiria essa criatura maléfica, que era a contrapartida, a contraparte, o oposto desse Deus da luz, que seria Ahriman. Vamos navegar algumas décadas à frente e vamos ver o povo hebreu ser aprisionado na região da Babilônia, e isso é conhecido na história como cativeiro babilônico. Ali ficaram aproximadamente entre 80 e 90 anos, a história não consegue fechar um tempo exato, mas eles ficaram de 80 a 90 anos aprisionados naquela região da Babilônia, e lá tiveram um contato com o povo persa, com a cultura do povo persa. Existem dois processos naturais que tanto a sociologia quanto a ontologia estudam de maneira tranquila, entende-se que isso é natural, são processos naturais, um processo chamado aculturação e um outro processo chamado de inculturação. Neste caso seria a aculturação, quando a cultura mescla com a outra de maneira natural, sem imposições. A inculturação é quando alguém impõe a sua cultura ao outro. Vamos pegar, por exemplo, um indivíduo que mora nos Estados Unidos, um brasileiro, vive nos Estados Unidos durante 20 anos, e ele então decide vir de volta para o Brasil. Pergunto, ele trará com ele um pouco da cultura americana? Sim ou não? Sim. Ele terá deixado, junto dos americanos que conviveram com ele por esse tempo, um pouco da cultura brasileira? Sim. Processo natural, aculturação. Isso ocorre naturalmente e quase sempre é benéfico. Quase. Porque neste momento específico da história, foi uma das piores coisas que poderiam acontecer. Porque até então o povo hebreu acreditava na bondade e no amor soberano de Deus, mas também entendiam que às vezes Deus ficava com raiva, a ira de Deus se levantava. E então, sempre assim, mas sempre Deus. Hora de bem, hora de mal. Quer dizer, um Deus, no mínimo, bipolar. Mas Deus, sempre Deus. Todo livro bíblico escrito antes desse momento da história registra-se de forma alguma a existência do diabo. Nunca, nunca, não existe a referência. Mas quando o livro bíblico escrito a partir deste momento da história, ali já no cativeiro e posteriores, todos aceitam a presença desse indivíduo conhecido no hebraico como Satã, o enganador, o mentiroso. Então translitera-se para a língua portuguesa, Satã vira Satanás. É o tal que a bruxa do 71 chamava o gato dela. Quem gosta de chá dele lembrou. Os que não entenderam, vai no Google. Então, eles passaram a aceitar essa ideia dessa entidade maléfica. Então passou-se a ter esse registro dele por uma questão natural, e já não viam mais a ira de Deus, mas entendiam que era o Satã, o enganador, esse espírito maléfico. E então, é claro, foi necessário criar-se um plano de fundo para ele. Como explicar esse indivíduo? Como explicar a existência dele? Não é simplesmente chegar e dizer. Mas precisamos caminhar pela história. Nós vamos estar agora diante de Ptolomeu Filadelfo II, no 3º século antes da era cristã, rei do Egito. Ele ordena que 70 dos seus sábios vão até a região de Israel para traduzir a Sagrada Escritura do hebraico e aramaico. A Sagrada Escritura é somente o Tanar. Tanar é o Velho Testamento. O Novo Testamento não existia. Lembrando que nós estamos nesse momento da história no 3º século antes de Cristo.
Só existia o Velho Testamento, que originalmente está em aramaico e hebraico. Hebraico, a sua maior parte, e trechos em aramaico. Então, Ptolomeu Filadelfo II manda que esses 72 sábios, mais tarde vai ser conhecido apenas como 70, mas são 72, que vão até aquela região para fazer a tradução deste texto para o grego, para que se tivesse uma versão grega do Velho Testamento na Biblioteca de Alexandria. E então esses sábios vão até a região de Israel e iniciam um processo de tradução. É claro que existe uma série de mitos em torno disso, mas no final das contas, essa Bíblia, essa cópia em grego da Sagrada Escritura do Velho Testamento existe e é conhecida hoje como Septuaginta, também chamado de versão dos 70. Então veja bem, só que vocês não se percam, o Antigo Testamento está originalmente em hebraico e aramaico. Agora vem Ptolomeu Filadelfo II dizendo que ele precisa de uma cópia dela em grego. Aí traduz isso aqui para o grego, chamada Septuaginta. Estão seguindo o raciocínio? Pois é. Então nós vamos avançar agora 6 séculos. E estamos agora no 3º século da era cristã. 3 séculos depois de Cristo. Vamos encontrar Damaso I ordenando um dos seus bispos mais proeminentes, um dos mais cultos, um dos mais inteligentes, que é conhecido pela Igreja Católica hoje como São Jerônimo. Ele ordena que Jerônimo vá fazer a tradução da Bíblia, agora sim. O Novo Testamento originalmente se encontra em grego. Agora sim, já existe o Novo Testamento. Nós estamos 3 séculos depois de Cristo. Então o Novo Testamento já existe. Não quer dizer que tenha valor para os judeus, não confundam. Para o judeu a única coisa que vale é o Tanakh, é o Velho Testamento. Para o judeu o Novo Testamento não serve para nada, nem para segurar a porta. Não se iludam achando que, não, mas eles gostam de Jesus. Não gostam não. Quem gosta de Jesus são os muçulmanos. Os muçulmanos reconhecem Jesus como Messias. Os judeus não. Não se iludam não. Não, que para eles é um profeta de segunda linha. Não, não é não. Para eles é simplesmente um idiota, um salafrário, um mau caráter, um golpista que tentou dar golpe naquela época, como outros já haviam tentado. Não se iludam. Então, para o povo hebreu, para os judeus ainda hoje, só vale o Velho Testamento. Isso foi entendido? Eu estou perguntando se foi entendido, gente, porque vai cair na prova no final. Eu avisei que tinha uma prova, avisaram? Vai ter uma prova no final com média 7. Isso não é problema meu, eu vou aplicar a prova de qualquer jeito. Podem recorrer à memória. Podem. Então, Damaso I ordena que Jerônimo vá fazer a tradução da Bíblia toda agora, Antigo e Novo Testamento, para a língua latina. E diz a ele, Jerônimo, a partir daí, esta sua tradução será a única que a igreja usará como base. Todas as pesquisas, todas as pregações, todos os cultos, tudo que for feito através da Bíblia na igreja passará a ser na sua versão, nessa tradução sua para o latim. Se tornou conhecida como Vulgata. A palavra Vulgata vem do latim vulgaris, que traduz também como vulgar. Você que é mulher, se eu te encontro na rua e falo assim, olha, eu acho que você é uma mulher vulgar, além de me dar um tapa no pé da orelha, o que você pensa? Quando eu digo para você que você é uma mulher vulgar? Talvez você pense antes ou depois de me dar o tapa na orelha, só para não perder o tempo. Tu não dá tempo de eu desviar. Mas o que você pensa quando eu digo para você que você é uma mulher vulgar? Uma mulher promíscua, não é isso? Pois é, e o dicionário realmente demonstra isso, dizendo que uso por extensão de sentido, porque o sentido original da palavra vulgar é comum. Uma coisa comum. As mulheres da realeza vestiam-se de maneira cheia de joias, cheia de roupas requintadas, e a mulher do povo se vestia de maneira comum, vulgar. Então a palavra em sua origem quer dizer comum.
Toda língua tem um processo natural de perda do vocábulo. Isso é natural, isso é espera. Na nossa língua é através de uma figura de linguagem chamada catacrese. Tem algum professor de português aqui no local? Isso. Não é, Paulinho? Figura de linguagem que explica isso, que é a catacrese. Faz com que os vocábulos passem a ter extensões de sentido e, às vezes, pela prática, perdem o seu sentido original. Por exemplo, a catacrese nos mostra que nós temos uma fruta na cabeça, que nós temos um tubérculo na perna e que as nossas cadeiras, as nossas mesas têm capacidade, probabilidade de andar. Se eu tenho aqui uma cadeira, como é que é o nome desses negócios aqui? Os pés, né? E não é. São suportes. Se é pé, ela tem possibilidade, probabilidade de andar. Isso é catacrese, uso por extensão de sentido. Aquilo são suportes, não são pés. Qual a fruta que nós temos na cabeça? Mais especificamente no rosto. Entreguei. Falei para entregar? Pois é, nós não temos maçã no rosto. Temos? Mas uma maçã no rosto. Não. Também catacrese. E temos um tubérculo na perna. Batata da perna. Que inclusive também é conhecido como barriga da perna. Mas aí a pergunta é, se a barriga da perna tiver um filho, onde ele vai mamar? Lembrem-se que nós estamos falando de catacrese. Se a barriga da perna tiver um filho, onde essa criatura vai mamar? No peito do pé. No peito do pé. Pergunta, o pé tem peito, meus irmãos? Não, mas a catacrese diz que tem. Uso por extensão de sentido, que os dicionários vão relatar, no caso da mulher, vão dizer que uso por extensão de sentido pejorativo, aí sim seria uma ideia de uma mulher promíscua. Mas isso não é na origem da palavra, nunca foi. Vulgar ou vulgares, que gera a palavra vulgar, para quer dizer comum. Simples assim. Até aqui tudo bem? Garantem nota? Então tá bom. O que acontece? Quando Jerônimo é determinado por Danos a fazer a tradução, ele se dá conta de que ele está numa grande furada, uma grande enrascada. Porque quando ele pega textos, cópias da mesma referência bíblica, vamos pegar um exemplo. Ele pega o capítulo 5 de Mateus e acha 3, 4 cópias do capítulo 5 de Mateus e que tem divergência entre elas. Ele olha e fala, e agora? Qual que é a certa? E então ele para e pensa. Aí nós vamos fazer o que nós chamamos de hermenêutica, atualizar o conhecimento, e ele deve ter dito assim nos dias de hoje, deu ruim. Deu muito ruim. E então ele escreve para Danos o primeiro dizendo, meu Senhor, me colocastes como juiz das Escrituras, correndo o risco de ser apedrejado e ser chamado de herege pelas ruas, mas que fique claro, meu Senhor, que só faço isso por duas únicas razões. A primeira, posto que estou sob as tuas ordens. E a segunda, porque a verdade jamais poderá existir nas coisas que divergem. Então ele entendia que ainda que se colocasse dessa forma, ele faria o seu melhor. Mas ele sabia também que ele não tinha condições de escolher o certo para fazer aquilo. Então traduziu a partir do que ele conseguiu entender, que seria o ideal. Mas ele acha duas frases interessantíssimas. Ele acha duas frases interessantíssimas. No grego, nesse caso do Velho Testamento. Então, conseguindo ler daí de trás? Deu ruim. Deu ruim? Eu lembrei, porque uma vez eu falei isso, um amigo meu virou, estava lá no fundo, e virou e falou assim, nem se eu estivesse aí na frente. Ok, realmente, está dando para enxergar?
Ali são duas frases na língua grega, nesse caso, porque algumas pessoas vão dizer, você é grego para mim, nesse caso é mesmo, é grego. As duas frases gregas se encerram na Sagrada Escritura, na Septuaginta. Septuaginta, o que é mesmo? A Bíblia dos 70, ou seja, a versão em grego do Antigo Testamento, beleza? Então ele vai traduzir a partir do grego, veja só como é que já começa a dar ruim o negócio. E ele encontra essas duas frases, Rho proia natelon e Rho ósforos. A expressão Rho proia natelon quer dizer o primeiro amanhecido, o primeiro nascido da manhã. E Rho ósforos, o astro brilhante. Na minha época, que era chamado de ginasial, de 5ª a 8ª série, nós aprendemos que o Sol seria uma estrela de 5ª grandeza. Hoje os astrônomos, astrofísicos e físicos o identificam como uma anã amarela. Mas independente disso, o Sol é uma estrela e comumente é um astro brilhante e o primeiro a nascer na manhã. Na verdade, a manhã só existe pelo nascer dele, pela posição, mas a ideia do nascimento. Quando isso acontece, ele entende que está se falando de uma entidade, uma pessoa, e não do próprio Sol. E ele está certo. A profecia falava claramente que este indivíduo, o primeiro nascido da manhã, o astro brilhante, iria cair. E então, ele imaginou, está falando de uma criatura, de uma pessoa. E então traduz para o latim castiço. Lux, fero. Tradução, o portador da luz. Transliterado para a língua portuguesa, esse indivíduo passou a ser conhecido como Lúcifer. Inclusive, quando eu me casei, eu disse para minha esposa, se um dia nós decidirmos ter filhos, eu quero pôr o nome do meu filho, se vier menino, eu quero pôr o nome dele de Lúcifer. Vocês terem uma ideia do que é, a minha esposa, quando nós casamos, ela era protestante, foi protestante até o 4º ano do casamento. Depois ela descobriu que era espírita e não sabia. Porque espírito não se converte, a gente descobre que é. E a gente está falando assim, nem que eu fui bobo, né? É, mas faz parte. Eu descobri aos 16, então 15 anos eu fui muito bobo. Então, eu virei para ela e falei assim, que isso, está ficando doido? Não, porque vocês mulheres têm uma mania miserável de falar assim, não, porque o nome da criança interfere, que se colocar esse nome vai virar um capeta na rua, é um atentado, se colocar esse nome é nome de santo, vai ser uma criatura, um menino bonzinho. Eu falei, então, pensa bem, o cara vai ser um portador da luz, cara. O que é melhor que isso? Vai ser o cara. Mas eu me lembrei que eu trago na minha carga cultural um problema muito sério, que não daria certo. Porque eu sou da época que minha mãe chegava na rua, no portão, e me gritava, e dizia assim, vem pra casa agora, anda! Quem é que já passou por isso? Levante o braço. Por favor, mantenha o braço de pé, quem passou por isso. Mantenha o braço de pé, quem respondeu a primeira vez que chamou e foi embora para casa. Pois é, beleza. Aí minha mãe, claro, chegava na segunda vez. Eu já te chamei, me faz aí não! Alguém já passou por isso? Mantenha o braço em pé, quem atendeu a segunda chamada. Aí nesse caso a minha mãe fazia pela terceira vez. O que o americano chama de three strikes, né? Terceira falha. Ela chegava e gritava assim, seu desgraçado demônio, eu estou te chamando! Aí eu vinha com o rabinho entre as pernas, já estou aqui. Aí eu pensei, analise comigo, trazendo essa carga cultural, o meu filho está na rua, eu chamo pela terceira vez, eu falo, Lúcifer, demônio, desgraçado, eu estou te chamando. Esse é um tal de crédito com juro na rua. É melhor não. Não causar um escândalo é melhor. Jesus ordena que não seja, o escândalo é necessário, mas que você não seja a ferramenta do escândalo, não seja através de você. Mas, independentemente disso, passou-se a transliterar como Lúcifer. Jerônimo entendia que se falava de um anjo, aquele anjo, aquela entidade maléfica, que foi lá no período da Babilônia, onde houve o cativeiro, que eles passaram a entender, então criou-se um contexto para esse indivíduo existir. Só que, na verdade, o texto é claro e historicamente provado que se fala de Nabucodonosor. Não fala nada de anjo nenhum. Porque Nabucodonosor iria ascender ao trono. E a profecia dizia que ele, que a luz do mundo, que a luz, o primeiro nascido da manhã, o astro brilhante, iria ascender ao trono.
e então libertar o povo hebreu, ou seja, ele seria o líder, o rei do povo aprisionador. Estão entendendo isso? E então, quando estivesse, sabe, deixa esses judeus embora para a casa deles, vamos deixar os caras embora, vamos cuidar da nossa vida, deixa eles embora, vamos parar com isso. Aí o que acontece? Nabucodonosor fez o que nós temos visto na nossa vida hoje. Ele foi corrompido pelo poder. E nós sabemos que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Ele foi absolutamente corrompido e se tornou um dos piores déspotas da história, um dos maiores criminosos da história da humanidade. E não libertou ninguém. Pelo contrário, piorou a situação deles. E então vem a profecia mais uma vez dizendo que o astro brilhante, o primeiro nascido da manhã, iria cair. Aí eu falei assim, poxa, cair é o tal do caído. Nabucodonosor tem nada a ver com esse tal de anjo. A sua história deixa isso muito claro. Por que isso? Porque para o povo hebreu, até mesmo a liderança civil é determinada por Deus. Nós temos a ilusão de que votamos para a cultura da religiosidade do povo judeu, hoje da religião judaica. Para os judeus, Deus determina inclusive as lideranças civis do planeta. Então nós temos a ilusão de que colocamos alguém na presidência, ou como deputado. Na verdade foi Deus que colocou na visão dele. Então se você está satisfeito com a Dilma, ajoelha e agradeça a Deus. Se não está, reclame com Deus. Porque se ela está lá, ou é mérito de Deus ou é culpa dele, depende do seu ponto de vista. E não vou entrar nessa discussão hoje de jeito nenhum. Hoje não. E talvez daqui a uns 90 anos eu nem. Vou estar do outro lado mesmo, não tem como ninguém me matar na rua. O que acontece? Então, ele afirmou que esse indivíduo assumiria, só que ele se deixou corromper e não fez o que Deus queria. Então, ele realmente, logo após, perde o seu trono. Mas aí ficou registrado na história o tal do diabo, do Lúcifer, do Satanás, uma série de outros nomes, alguns inclusive muito carinhosos. Satanás então passou a ser o que nós falamos, o que nós dizemos na filosofia, ele passou a ser realmente um mito, porque o mito, de acordo com a filosofia, é a tentativa racional de explicar aquilo que eu não sei. Eu não sei explicar, então eu tento buscar o máximo possível do conhecimento que se tem para explicar aquele momento, aquela situação. Vamos pegar alguns exemplos de mito. Mito realmente real, o mito inventado e o mito que não se cabe de forma alguma, que não se sustenta. Vou pegar 3 exemplos. Um mito real, ou seja, um mito realmente há uma explicação mitológica. Houve um momento na história da humanidade que o Sol e a Lua eram deuses e se odiavam. Da onde tiraram isso? Que eles eram deuses. Vamos analisar com o conhecimento daquela época. Onde os deuses estão? Onde? No céu. O Sol e a Lua estão onde? Uma boa característica para serem deuses, não é? Nós interferimos na vida deles? Não? Uma ótima característica também para ser deuses. Eles interferem na nossa vida? Uma ótima característica para Deus. Então, dentro do conhecimento da época, é possível sustentar que eles eram deuses. Mas da onde tiraram que eles se odiavam? Ora um, ora o outro. Sempre. Sempre. Sempre ora um, ora outro. E ainda tem um eclipse, que nós chamamos de eclipse, que é do verbo eclipsar, quer dizer sombrear. Nesse caso, não. Naquela época, eles não tinham ideia de que seria isso, então para eles era um momento em que esses dois deuses disputavam quem era o melhor. A pancadaria era tão violenta que escurecia a terra em pleno dia. Só que acontecia, eles eram tão poderosos um quanto o outro, e eles desistiam da briga e cada um de novo para o seu lado, fazendo o seu ciclo, mas a cada tempo eles disputavam. E a cada tempo ocorria o que hoje sabemos que é o movimento elíptico dos astros e que em algum momento um entra na frente do outro, gerando a sombra, o sombrear, o eclipse. Mas na época não sabia. Então é um mito que a razão, o conhecimento vai derrubar, mas é um mito real. Existem mitos inventados, ou seja, que são gerados a partir de fofoca. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Eva comeu qual a fruta mesmo? Maçã. Isso aí.
Há um profeta bíblico que foi ordenado por Deus a apregoar o povo de Nínive, apregoar os ninivitas. Ele lutou, não queria de jeito nenhum, porque como todo profeta judeu, ele queria pregar apenas ao povo hebreu. Não aceitava pregar a pagão de jeito nenhum. E Deus queria que ele estivesse lá. E ele não quis, fugiu, entra num barco, uma tempestade começa a sacudir o barco, descobre que ele é um profeta fujão, joga para fora do barco, a tempestade cessa na hora. Mas ele é engolido. É engolido e é entregue exatamente na praia de Nínive. O profeta Jonas foi entregue na praia de Nínive dentro do quê? Em que livro bíblico se encerra a seguinte frase? De 1000 passará, a 2000 não chegará. Apocalipse. Ou o livro das revelações. Ok? Não tem nada aquele. No hebraico, aramaico e no grego, na Sagrada Escritura, em nenhum momento, existe a palavra maçã. A palavra maçã não aparece na Bíblia. Mas não fiquem tristes, não, porque não aparece nem na língua portuguesa. Nem nas nossas traduções, ainda que porcamente feitas, as mais usadas são muito mal feitas, nem lá existe a palavra maçã. O texto sagrado diz que Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fala nada de maçã. Nunca falou. Por que um mito inventado? Porque alguém disse e os outros, todo mundo aceitou e só passando para frente, ninguém foi lá ler se era verdade. Não é fofoca? Quando eu passo a história para frente, sem confirmar se é verdade, quer dizer, é fofoca. Aí, por que maçã? Não sei, na Idade Média alguém odiava maçã e inventou a maçã. No meu caso, os que me conhecem sabem que, sem dúvida, seria o Giló. Porque Deus criou tudo que existe menos o Giló, porque o Giló é uma entidade que sempre existiu. Porque Deus não criaria um troço nojento daquele jeito nenhum. Nossa, não é possível. Deus não criaria aquele troço horroroso. Aquilo é uma praga. Então, todo o resto foi criado por Deus. O Giló não, o Giló é uma entidade. Eu acredito que talvez seja a ideia que levou o Zoroastro, o Zaratustra, a cunhar a ideia do Ahrimã. O Giló é o Ahrimã. Não é, agora, detalhe. Eu falo igual eu disse para minha esposa, não fala perto de mim que você ama o Giló, não, porque é uma falta de respeito. Por quê? Porque eu sou teólogo, eu busco o divino, eu estudo sobre o divino quase todos os dias da minha vida. E você chega diante de mim com desrespeito se você eu amo o mal. Faz isso não. Você pode amar, mas não fala assim comigo não. Não, fala assim, tá, beleza. A pessoa chega e diz, eu amo o Giló. Faz isso não. Não tem como amar, meu irmão. Não tem, você está sendo enganado por essa criatura, por essa entidade. Você está sendo enganado, você está no engano. Observe direitinho, você se liberta dele. E quem engana, como é que chama? Enganador, como é que chama? Ahrimã. Satã, né, mais tarde em hebraico. A Sagrada Escritura também não fala nada de baleia, meus irmãos. Em nenhum momento da Bíblia tem a palavra baleia. Diz que é um grande peixe. A baleia é um cetáceo, e todo cetáceo é mamífero. Portanto, se é mamífero, não é peixe. Ah, mas naquela época eu não sabia. Não interessa. A lógica diz que eu só posso afirmar aquilo que eu tenho certeza. Lá diz grande peixe. Não fala que espécie que é. Então eu tenho que entender que é peixe e não mamífero. Então baleia não é de forma alguma. Terceiro, a maioria das pessoas falam isso, essa frase do Apocalipse, que alguns dizem, não diz o livro, mas lá na Bíblia não diz, de 1000 passará, 2000 não chegará? Não, não diz, meus irmãos. Isso é do século XVI, de um homem chamado Michel de Notre Dame, que nós conhecemos como Nostradamus. Isso nunca foi bíblico. Nunca. Noé nem colocou baleia lá. Noé nem colocou baleia. Então, simples assim. Isso de Nostradamus não é bíblico. Olha só, tudo inventado. E as pessoas ouviram e passam à frente. Uma vez a faculdade de teologia, eu já estava no terceiro ano, um primeiro-ministro virou para mim e falou assim, não, mas a Bíblia diz que de 1000 passará, 2000 chegará. Eu falei assim, não diz não. Quem é esse professor? Disse? Não, não diz. Não, na minha Bíblia diz, então você escreveu na contracapa dela. Porque de Gênesis e Apocalipse não tem. Não tem, senão então acha, eu te dou uma semana para você mostrar a referência. Está procurando até hoje. O terceiro mito, o exemplo de mito que eu falei, que é um mito que não se sustenta, é só parar para pensar. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça solta fogo por onde? Pelas ventas. As ventas são o quê?
As narinas. Misericórdia! Não tem cabeça, como é que tem nariz? Tem um nariz flutuante no pescoço decepado, cuja única função é jogar fogo. Tem um negócio errado aí, meu irmão. E ainda tem gente que fala, mas eu vi, meu tio, eu vi, não viu, não sei o que eu li, você estava bêbado. Você estava com a versão brasileira do Tenente Cremes, a versão mais comum é elefante cor-de-rosa, você está vendo uma mula sem cabeça com o nariz flutuante. Isso é coisa de desenho animado. E quem vira a mula sem cabeça? Quem? E quem vira a mula sem cabeça? Quem fez o quê? Quem vira a mula sem cabeça? Normalmente é a mulher do padre. E é tão interessante porque se o padre casa, ele deixa de ser padre, porque ele é cortado. Simples assim. Então, é um mito que, por exemplo, não se sustenta, a não ser coisa de desenho animado. Quem já viu aqui o desenho animado chamado Os Padrinhos Mágicos? Vocês já perceberam o bonezinho do time? Que tem uma bolinha em cima do boné? Aqui não tem fio nenhum ligado, tem um negócio errado ali. Vai contra uma das principais leis da humanidade, a lei da gravidade. É coisa de desenho animado, uma bolinha fica flutuando em cima do chapéu do cara. A mula sem cabeça é a mesma coisa. O nariz fica flutuando em cima do pescoço decepado. Bom, meus irmãos, vamos e venhamos. Não se sustenta, é só parar para pensar. Mas, o mito então foi criado. E como todo mito, nós precisamos quebrá-lo, desmistificá-lo. A Sagrada Escritura, dizem, de forma alguma, corrobora. Ela não corrobora isso de forma alguma. Se o diabo existe, quem o criou? Deus. Nós criamos essa cadeira? Sim ou não? Sim ou não? Não. Antoine Lavoisier diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui tem árvore, minério de ferro, derivado de petróleo, transformados numa cadeia. Nós não criamos coisíssima alguma, nós não temos a capacidade de criar. Não temos, ponto final. Nem Jesus. Nem Jesus tem. Ah, tem sim, como é que ele fez com vinho? Transformou água em vinho. Ele fez aparecer pão e peixe? Multiplicou. Transformou. Simples assim. Nem Jesus tem a capacidade criadora. Para nós, na teologia, somente Deus é capaz de criar. Um processo que em latim se usa a expressão creatio ex nihilo, quer dizer, aquilo que é criado do não existente. Deus faz existir o que não existe. Deus faz existir. Nós apenas pegamos o que existe e mudamos. Nós somos exímios transformadores, mas não temos a capacidade criadora. Não temos, ponto final. Michelangelo, quando termina a estátua do Davi, lindíssima, e um crítico se aproxima dele e diz, nossa, que linda essa sua criação. E Michelangelo diz assim, mas eu não criei. Oh, não? Não. Como assim não criou? Não, ele já estava dentro do mármore. Eu apenas o libertei. Aí você fala assim, nossa, que excesso de humildade. Não. Razão de Michelangelo. Porque Michelangelo entendia, ele entende como espírito, que até mesmo a chamada criatividade é insuflada por Deus. Só que o que acontece? Se Deus insufla em mim a criatividade com relação à estátua do Davi, eu garanto para vocês que eu ia fazer um monte de bloquinho de mármore Carrara. Um monte de bloquinho em cima. Não ia sair da vida de jeito nenhum. Talvez se eu montasse os bloquinhos, fazia uma palavra da vida. Mas ele insufla naquele que tem a capacidade de operar com aquilo. Insuflou em Michelangelo, que tinha conhecimento, tinha capacidade de operar com aqueles materiais. Insuflou a ele a ideia. Então isso que ele estava dizendo, olha, isso veio na minha mente. Não fui eu que inventei, eu não parei para pensar, o que eu vou fazer? Não, ele disse, aquilo veio na mente dele, então foi insuflado por Deus. Não é criação dele. Obra dele, mas a criação, não. Professor, Sim. isso acontece quando a gente vem com talento, né? Exatamente. Aquilo tá dentro da gente. Parabéns. Isso pra fora. Parabéns. Isso aí, Paulo de Tarso fala dos chamados dons. E esses dons vêm conosco. Talvez, claro, uma soma de várias eras, várias encarnações, nós vamos acumulando, mas vem conosco. Esse aprendizado vem. Vocês vão conhecer pessoas que sabem fazer as coisas com uma maestria. O cara faz muito bem feito aquilo, mas não sabe ensinar. Ou seja, ele não tem o dom de mestre. Ele não consegue explicar. O orgulho e a vaidade. Não, você não tem a dúvida. Porque se não burilar isso, não consegue caminhar. Sem a menor dúvida. Entendeu? Não tem a menor dúvida. Mas vamos voltar a esse indivíduo aqui.
Se ele existe, quem o criou? Quem o criou? Deus. Isso ficou entendido? Vamos lá. Pergunta. Deus comete erros? Sim ou não? Não. Então Deus é perfeito. Deus tem presciência total do futuro? Ele sabe tudo que vai acontecer na frente? Sim ou não? Sim. Tá. Então segura esse conceito, porque os dois conceitos são verdadeiros, eles estão certos. Mas eu preciso que vocês mantenham esse conceito em mente para responder as perguntas que eu vou fazer agora. Pergunta. Esse anjo aqui pode ter saído com defeito de fábrica? Por que não? Eu ouvi sim, você deve ter ouvido também. Fala a verdade, nós ganhamos no lugar. Foi isso? A gente está na frente que eu ouço, ouvi sim, nós ganhamos no lugar. Inclusive tem um engraçadinho falando blá. Eu estou blá. Vamos começar de novo? Até meia-noite, não é? A palestra? Ah não, o seminário é amanhã, né? Esse anjo pode ter saído de defeito de fábrica? Não. Por que não? Porque Deus é perfeito. Se ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito também. Então esse anjo não pode ter sido de defeito de fábrica. Esse anjo pode ter decidido de uma hora para outra virar que ele virou, sem que Deus já soubesse que isso ia acontecer? Pegou Deus de surpresa? De repente Deus olhou para ele, nossa, coisa horrorosa que você virou, nossa, você era tão bonitinho, tão iluminado, coisinha bonitinha, umas asinhas peludinhas, branquinha, agora essa criatura horrorosa com umas asas estranhas, todo pintado de vermelho, preto, parece um torcedor do Flamengo e Maracanã. Eu posso falar que eu sou flamenguista, posso falar, essa coisa horrorosa, tudo pintado de preto e vermelho, com um pé de boi, com rabo pontudo, que coisa mais horrorosa. Pode ter acontecido isso? Por que não? Porque Deus... Não. Porque ele sabe tudo que vai acontecer na frente. Então Deus já não saberia que isso iria acontecer? Então por que ainda assim ele fez esse cara? Ou seja, meus irmãos, se ele existe, Deus o criou para ser exatamente quem ele é. Deus o criou para ser o torturador da humanidade. Se ele existe, ele está apenas trabalhando para Deus como um pau mandado. Só isso. Ele é um soldado que apenas obedece e vai lá e executa as ordens de Deus. Não, eu estou dizendo, se ele existe. Se ele existir, se você acredita, eu acredito que o diabo existe. Então, meu irmão, o culpado de todas as mazelas da humanidade é esse cara aqui. Porque esse aqui apenas está cumprindo ordens. Esse aqui criou ele para fazer isso. Qual a outra opção que nós temos? Que o diabo nunca existiu. Nunca. Mas é o culpado ideal, por isso até hoje é pregoado em altares e púlpitos, com excelência, dizendo o seu grande poder. Uma vez me disseram assim, meu irmão, você está sendo enganado, você como espírita está sendo enganado, o diabo está te enganando, porque a maior conquista do diabo foi convencer o ser humano que ele não existe. Eu falei assim, não, então a conquista é maior que essa. Qual? É não existir, passar a existir só para me convencer que ele não existe. Escola de filosofia, foi o que eu pensava. Dói, né? Mas é. Aí o que acontece? A outra opção é que ele não existe, mas é o culpado ideal. Quem aqui como eu tem coragem, é homem, mulher suficiente para levantar o braço e assumir, eu fiz isso. Não tenho orgulho de ter feito, mas fiz. Jogou pedra no telhado de alguém quando era criança. Oh, glória a Deus. Amém. Fala assim, amém. Pois bem. No meu caso, não tive a intenção de jogar pedra, eu queria derrubar uma mexerica, mas a pedra tinha endereço certinho. Eu inventei o GPS. E isso há 38 anos. Eu tinha 7 anos de idade. E eu joguei pedra na mexeriqueira, fui direto no telhado da mulher. A mulher subiu com a mula sem cabeça. Quem jogou pedra no meu telhado? Foi um garoto que passou correndo e jogou. Da galera que teve a coragem suficiente, assumir, levanta a mão e quem inventou um culpado também. Só eu? Pois é, no meu caso, esse culpado está correndo há 38 anos. Ou ele virou o maior maratonista da história da humanidade, ou ele desgastou as pernas. As pernas se gastaram. Porque ele está fugindo da lei. Mas o problema é que a lei brasileira, o crime que mais leva tempo para caducar é o de assassinato, que caduca com 30 anos. Jogar pedra no telhado de alguém deve caducar com uns 2, 3 dias. Então ele está correndo à toa.
mas ele, naquele momento, foi o culpado ideal. Porque se eu culpo um colega meu que existe, eu seria surpreendido pela lei divina, porque eu estou jogando a culpa no inocente. Aí eu ia ser penalizado 2 vezes, pelo meu crime de jogar pedra e por jogar a culpa no outro. Mas o que eu fiz, eu jogo num indivíduo inventado. Vocês já viram algum caso, alguma vez, que o diabo apareceu assim para se defender de uma acusação? Imagina se uma menina chega para ela e fala: você roubou meu namorado. A outra vira assim: ô, minha amiga, não faço não. É o diabo que fez isso, me fez fazer isso. O diabo aparece: pera aí, chega! Não, cala a boca! Cala a boca, as duas, fecha a boca, senão eu vou atravessar vocês, vou virar vocês do avesso. Cala a boca. Agora é a minha vez de falar. Eu estava lá na África, provocando guerra civil, colocando o povo contra ele mesmo. Eu estava na faixa de Gaza, colocando israelitas contra muçulmanos. Porque Deus mandou fazer isso, eu estava lá que Deus mandou. Aí agora você vem com essa história com conversinha, piadas que roubou a namorada. Não tem nada com isso não. E outra coisa, você roubou a namorada porque você é mau caráter. É por isso que você roubou. E a outra coisa, a próxima vez que vocês me acusarem, eu vou atrás de vocês. Eu vou virar vocês do avesso. Vocês conhecem algum caso que o diabo fez isso? Não. Ele é o culpado ideal. Você pode acusar do que você quiser, porque ele não existe, então ele nunca vai se defender. E você tem a ilusão de que ele pode assumir a sua culpa. É só uma ilusão. É claro que é fácil. Por isso nós fazemos isso. A psicologia nos ensina 2 coisas acerca desse ponto muito específico com relação à culpa, a problemas. A psicologia diz que nós temos uma dificuldade miserável de aceitar que nós temos problemas. Mas ela diz também que quando aceitamos que temos, fazemos de tudo para não tê-los mais. Por isso, quando nós vemos em grupos de anônimo, o indivíduo chega lá e fala assim: meu nome é fulano, eu sou alcoólatra, não bebo há 24 horas, há não sei quantos anos. Aí você fala: poxa, coitado, o cara está sendo humilhado, toda vez tem que ir lá dizer que é alcoólatra. Não, meus irmãos, humilhação. Ele está apenas reconhecendo para ele mesmo e para os outros que ele tem um problema. Porque ali sim, neste caso, começou o tratamento dele. Mas não começa enquanto você não assume que tem um problema. Enquanto você não assumir: eu tenho esse problema, não começou o seu tratamento. Não se iluda, não começou. E os anônimos dizem: eu sou narcômano, eu fumei, cheirei, tá. Não faz mais, mas aceitou que tem a doença. Então, já começou o tratamento dele. Até aí tudo bem? Pois é. Sendo assim, nós vamos para outra parte. O adesivo dizia mesmo o quê? Reencarnação, uma invenção de algo. Pois é, nós vamos agora falar da reencarnação. Vamos voltar no tempo mais uma vez e vamos encontrar a cultura, a religião do povo hebreu começando a florescer, e começando a florescer a ideia de organização de ideias, o processo metodológico, a metodologia de aprendizado, de estrutura de conhecimento, e vamos ver ali naquele florescer inicial a formação da chamada Kabbalah. A Kabbalah, que alguns costumam chamar de Cabala, não é Kabbalah, é Kabbalah. A Kabbalah é a ciência e a mística da religião judaica. A Kabbalah diz que o indivíduo só poderá estar na presença de Deus, definitivamente, livre, quando cumprir completamente a Torá. Torá do hebraico, lei divinamente revelada. Mais simplesmente, lei divina. A Torá, para o povo hebreu, é composta por 613 leis, das quais 10 são muito conhecidas por nós. É chamado de os 10 mandamentos, ou 2 palavras gregas, as 10 palavras, decalogos, o decálogo. No final, então, sobram quantas leis? Essas são divinas. Essas são. As outras não. Essa aqui não. Essa aqui não. Aquelas 603 são leis admoestativas, coercitivas, cercitivas, leis civis e criminais, que buscam fazer com que o povo cumpra as 10. Por exemplo, primeiro mandamento: amarás somente a teu Deus acima de todas as coisas, tal, não é isso? Tá, dentro dos 10 mandamentos, e se não amar, acontece o quê? Não diz. Aí Moisés disse: se eu te pegar adorando outro Deus, sou infeliz, eu te mato. Aí o cara pensa assim: não, não, né? Adorar só aquele ali mesmo, né? Porque não vale a pena não. O que os Meninos falam sobre roubo, furtar? Não
roubarás, não furtarás, né? E se eu furtar, se eu roubar, o que acontece comigo? Não, os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos já diz lá, não furtarás. E se eu furtar? Diz nada. Aí Moisés disse, eu arranco uma mão sua. Se você roubar de novo, eu arranco a outra. Se você ainda assim tentar continuar com a tentativa do roubo, eu te mato. Até aí tudo bem? Então Moisés criou. Agora, como é que eu posso afirmar que são leis de Moisés? Nos 10 mandamentos, o que se fala acerca de matar? 10 mandamentos aí, ó. Não matarás. Quando? Quando que eu não posso matar? Fala aí, gente. Não, tá bom na hora de ir embora para Volta Redonda, já vai virar domingo. Não matarás. Quando? Nunca. Levítico 20, versículo 10. O homem e a mulher que forem pegos em adultério deverão ambos ser levados à praça pública e lá certamente morrerão. Só existem duas formas de execução no júdice do povo hebreu. O mais famoso, que vai ser esse caso, o apedrejamento, e um outro chamado enforcamento. A maioria nem sabia que era do juízo deles, da lei deles. Por isso, lá nós vamos ver lá na frente, o traidor de Jesus se enforca, dando a entender que ele morria pela sua própria lei. Então existe o enforcamento e o apedrejamento. Nesse caso, esse casal seria apedrejado até a... Opa! Não matarás. E agora é para matar? Como é que é isso? Não parece ser um Deus confuso? Não parece ser um Deus confuso? Fala a verdade. É ou não é? Não é. Porque Paulo de Tarso vai dizer em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, nosso Deus não é um Deus de confusão. Ao contrário, é um Deus de amor e união. Nós distorcemos, que colocamos como se fossem leis divinas, que Moisés disse isso. E, inclusive, fala uma famosíssima, olho por olho, dente por dente, chamada de lei de Talião, que é lei de quem? De Deus? De quem é? Também não. É do código de leis mais antigo escrito que a humanidade conhece, chamado Código de Hammurabi. Moisés copiou o Código de Hammurabi e colocou na obra dele e falou que foi Deus que fez. Ou seja, nos dias de hoje seria processado por plágio. Eu copiou o texto de alguém e não citou a fonte, ia ser processado por plágio. Então, além de tudo, é cara de pau. Então, não.